A libertação dos israelitas através das mãos de Moisés não foi apenas um evento histórico, mas uma batalha espiritual sem precedentes, onde o próprio Deus desafiou as forças que escravizavam seu povo. E como ele fez isso? Através de 10 pragas, cada uma mais impactante do que a anterior, revelando seu poder sobre os deuses egípcios e a obstinação de Faraó. Esta é uma batalha entre o Criador e o orgulho humano, que se recusa a ceder. Mas o que essa história tem a ver com a sua vida hoje? Muito mais do que você imagina. Fique até o final e se surpreenda com as consequências desse orgulho mundano. A história das 10 pragas do Egito começa com um cenário de opressão. Os israelitas, descendentes de Jacó, estavam vivendo como escravos no Egito por gerações, sendo forçados a trabalhar nas construções faraônicas. Faraó, temendo o crescimento da população israelita, oprimiu ainda mais o povo, aumentando a carga de trabalho e ordenando a morte de recém-nascidos do sexo masculino. Em meio a esse cenário de sofrimento, Moisés, um hebreu criado como príncipe no palácio de Faraó, foge do Egito após matar um egípcio que maltratava um hebreu. Após anos no deserto de Midian, Moisés tem um encontro sobrenatural com Deus em uma sarça ardente. Ali, o Senhor o chama para ser o libertador de seu povo, enviando-o de volta ao Egito para confrontar Faraó e exigir a libertação dos israelitas. Mesmo relutante, Moisés obedece, sabendo que enfrentaria a dureza de coração de Faraó. Essa missão marcaria o início de uma série de intervenções divinas que mudariam o curso da história. Após o retorno de Moisés ao Egito e o primeiro confronto com Faraó, ficou claro que o governante egípcio não cederia facilmente ao pedido de libertar o povo de Israel. O endurecimento do coração de Faraó desencadeou a primeira demonstração do poder divino contra o Egito. Moisés e Arão, sob orientação de Deus, se dirigiram ao Nilo, a fonte vital de toda a economia e subsistência egípcia. Diante dos olhos de Faraó, Arão ergueu o cajado sobre as águas, e o Nilo, antissímbolo de prosperidade e reverência aos deuses egípcios, se transformou em sangue. Toda a água, desde os rios até os recipientes em casa, tornou-se imprópria para consumo. A morte dos peixes, o odor fétido que se espalhou e a escassez de água potável mergulharam o Egito em uma crise sem precedentes. Esta praga, além de impactar diretamente a vida cotidiana, foi um ataque direto aos deuses do Nilo, desafiando a estrutura religiosa que sustentava o poder de Faraó. Mesmo assim, o coração de Faraó permaneceu inabalável, e o caminho para novas pragas estava sendo pavimentado. O que parecia ser apenas o início de uma série de calamidades demonstrava que o poder de Deus estava apenas começando a ser revelado. Depois que a água do Nilo voltou ao normal, a resistência de Faraó em libertar o povo de Israel manteve-se firme, e Deus trouxe uma segunda praga para o Egito. Desta vez, Moisés ordenou que Arão estendesse a mão sobre os rios, e uma imensa invasão de rãs surgiu por toda a terra. As rãs, que emergiam dos rios, lagoas e pântanos, invadiram todos os espaços possíveis, desde as casas mais humildes até o palácio de Faraó. Não havia lugar onde o povo egípcio pudesse escapar delas, causando um incômodo e repulsa generalizados. Esta praga também teve um significado profundo para a cultura egípcia, pois as rãs eram associadas à deusa Heket, deusa da fertilidade e do nascimento, representada com cabeça de rã. Novamente, Deus estava demonstrando que os deuses do Egito não tinham poder diante dele. Faraó, irritado com a praga, pediu a Moisés que orasse para que as rãs fossem retiradas, prometendo libertar o povo de Israel. Contudo, mesmo após Moisés interceder e as rãs morrerem em massa, Faraó voltou a endurecer seu coração, recusando-se a cumprir sua palavra.
Assim, o Egito permaneceu sob o julgamento de Deus, e as pragas estavam longe de terminar. Com Faraó se recusando a libertar os israelitas, Deus trouxe a terceira praga, sem aviso prévio. Moisés ordenou a Arão que golpeasse o pó da terra, e imediatamente o Egito inteiro foi invadido por piolhos, que infestaram tanto os seres humanos quanto os animais. O que antes era apenas pó, agora cobria as pessoas e os animais de modo insuportável, trazendo um incômodo extremo. Essa praga atingiu a todos, sem distinção de status, afetando desde os mais pobres até a realeza egípcia. Diferente das pragas anteriores, os magos do Egito, que antes conseguiam replicar os sinais, não conseguiram reproduzir o milagre dos piolhos. Eles mesmos reconheceram a ação como o dedo de Deus, admitindo sua impotência diante do poder divino. No entanto, mesmo com seus próprios conselheiros reconhecendo a intervenção sobrenatural, Faraó continuou com o coração endurecido. A praga dos piolhos mostrou que, diante da vontade de Deus, nem o poder humano, nem os deuses egípcios podiam evitar a calamidade. O Egito começava a ver que o controle estava completamente fora de suas mãos, mas Faraó ainda não estava disposto a ceder. Apesar dos piolhos, Faraó continuou a se recusar a libertar os israelitas, e então veio a quarta praga. Sem aviso, enxames de moscas invadiram o Egito, trazendo caos. As moscas entraram em todas as casas, nos templos e até nos aposentos do próprio Faraó. O incômodo e a contaminação causados por essa praga eram insuportáveis, já que as moscas se infiltravam em alimentos, água e em todos os ambientes. No entanto, pela primeira vez, Deus fez uma distinção clara entre o povo egípcio e os israelitas. Enquanto o Egito sofria com a infestação na terra de Gósen, onde o povo de Israel vivia, não havia uma única mosca. Isso serviu como um sinal inequívoco de que Deus estava protegendo seu povo enquanto julgava os egípcios. Faraó, atormentado pela praga, mais uma vez prometeu libertar os israelitas se Moisés intercedesse e retirasse as moscas. No entanto, assim que as moscas desapareceram, ele voltou a endurecer o coração, negando-se a cumprir sua palavra. A luta entre a obstinação de Faraó e o poder de Deus estava apenas começando a se intensificar. A teimosia de Faraó em não libertar o povo de Israel levou à quinta praga, que afetaria diretamente a economia e subsistência do Egito. Moisés, seguindo as instruções de Deus, anunciou que uma praga mortal cairia sobre todo o gado dos egípcios, desde os cavalos e jumentos até os camelos, bois e ovelhas. Assim, uma grande peste se espalhou, e todos os animais pertencentes aos egípcios morreram em massa. O impacto foi devastador para a agricultura e o transporte no Egito, já que esses animais eram essenciais para o trabalho no campo e o comércio. Mais uma vez, Deus poupou os israelitas, e nenhum animal pertencente ao povo de Israel foi afetado pela praga. Essa separação entre os egípcios e os israelitas tornou-se ainda mais evidente, mas apesar do enorme prejuízo, o coração de Faraó continuava endurecido. Ele chegou a enviar emissários para confirmar se o gado dos israelitas havia sido realmente poupado, e ao constatar que sim, manteve sua decisão de não libertar os hebreus. A resistência de Faraó apenas preparava o caminho para julgamentos ainda mais severos. Com o endurecimento contínuo de Faraó, Deus ordenou a Moisés e Arão que pegassem fuligem de um forno e a lançassem ao ar diante de Faraó. Assim que a fuligem foi lançada, espalhou-se por todo o Egito, provocando feridas dolorosas em forma de úlceras e chagas em todos os egípcios, desde as pessoas comuns até os animais que restaram vivos.
A praga foi tão severa que até os próprios magos do Egito, que antes tentavam replicar os sinais de Moisés, não conseguiram se apresentar diante de Faraó, pois estavam cobertos por chagas e debilitados. Esta praga atingiu não apenas a saúde física, mas também o orgulho do povo egípcio, que se via impotente diante das ordens de Deus. Mesmo com a humilhação e o sofrimento visíveis, Faraó permaneceu irredutível em sua decisão, mantendo os israelitas sob escravidão. Esta praga foi um lembrete claro de que a resistência à vontade de Deus traz consigo consequências físicas e espirituais graves, mas o governante egípcio se recusava a ver isso. Com o endurecimento de Faraó ainda mais forte, Deus enviou uma nova advertência através de Moisés. Desta vez, ele avisou que faria chover granizo sobre o Egito, algo nunca antes visto no país. Moisés, mais uma vez, estendeu seu cajado aos céus, e uma tempestade devastadora de granizo, acompanhada de trovões e fogo, desabou sobre o Egito, destruindo tudo o que estava exposto. As colheitas de cevada e linho foram dizimadas, árvores foram quebradas, e animais e pessoas que não estavam abrigados foram mortos. A intensidade da tempestade abalou o Egito, e aqueles que temiam a palavra de Deus buscaram refúgio. No entanto, mais uma vez, a terra de Gósen, onde viviam os israelitas, permaneceu ilesa, sem qualquer vestígio da praga. Faraó, diante de tamanha destruição, implorou a Moisés que orasse para que a tempestade cessasse, prometendo libertar o povo. No entanto, assim que a tempestade parou, Faraó voltou atrás em sua palavra, endurecendo novamente seu coração. O Egito estava cada vez mais destruído, mas o caminho para a libertação dos israelitas ainda encontrava resistência. Com Faraó ainda desafiando a vontade de Deus, uma nova praga devastadora foi enviada ao Egito. Desta vez, Moisés advertiu que uma nuvem de gafanhotos cobriria a terra e consumiria tudo o que restasse das colheitas destruídas pelo granizo. E assim foi. Um enxame massivo de gafanhotos invadiu o Egito, devorando completamente tudo o que sobrara das plantações de trigo e espelta, deixando a terra devastada e sem esperança de recuperação. O que já era uma situação crítica tornou-se ainda mais desesperadora. Nenhum único pedaço de vegetação foi poupado, e a fome começou a se instalar no Egito. Desesperado, Faraó, mais uma vez, pediu a Moisés que intercedesse, reconhecendo parcialmente o poder de Deus. Moisés orou, e Deus enviou um vento forte que expulsou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Contudo, apesar do alívio temporário, Faraó novamente endureceu seu coração, recusando-se a libertar os israelitas. A praga dos gafanhotos representou o colapso final da agricultura egípcia, mas ainda assim, o governante persistia em sua teimosia, ignorando os sinais de destruição iminente. Com o endurecimento contínuo de Faraó, Deus trouxe uma praga que mergulharia o Egito em escuridão completa. Moisés estendeu sua mão para o céu, e uma escuridão tão densa cobriu o Egito que as pessoas não conseguiam enxergar umas às outras. Durante 3 dias inteiros, os egípcios foram incapazes de sair de suas casas ou realizar qualquer atividade, vivendo em um estado de terror e impotência. A luz, símbolo de vida e de ordem, foi retirada, e o povo sentiu o peso da ausência de Deus, enquanto na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, havia luz. Esta praga foi um golpe direto contra o Deus Sol, Ra, uma das divindades mais veneradas do Egito, mostrando que nem mesmo ele poderia desafiar o poder do Senhor. O desespero tomou conta de Faraó, que novamente tentou negociar com Moisés, permitindo que os israelitas fossem adorar a Deus, mas sem levar seus rebanhos. Moisés recusou, insistindo que todo o povo e seus bens deveriam ser libertados.
Com isso, Faraó, furioso, ordenou que Moisés nunca mais aparecesse diante dele, ameaçando sua vida caso o fizesse. A tensão estava no auge e o Egito se preparava para enfrentar a última e mais terrível praga. A 10ª e última praga seria a mais devastadora, pois atingiria o coração de cada família egípcia. Deus ordenou a Moisés que avisasse Faraó que à meia-noite ele passaria pelo Egito e todos os primogênitos, desde os filhos de Faraó até os mais humildes servos e até mesmo os animais, morreriam. Porém, os israelitas receberiam instruções claras para que sacrificassem um cordeiro sem defeito e marcassem suas portas com o sangue do animal. Esta seria a Páscoa. E o anjo da morte passaria sobre as casas marcadas, poupando os primogênitos de Israel. Assim aconteceu. Naquela noite, um grande clamor se levantou em todo o Egito, pois não havia uma única casa onde não houvesse morte. Faraó, finalmente derrotado e em profunda dor pela perda de seu próprio filho, convocou Moisés e Arão durante a noite e ordenou que o povo de Israel partisse imediatamente, levando todos os seus bens. Assim, após séculos de escravidão, os israelitas foram libertos, cumprindo-se a promessa de Deus. A 10ª praga foi o golpe final contra Faraó e os deuses do Egito, mostrando que o poder do Senhor era absoluto e que a libertação do seu povo era inevitável. Agora que você conheceu em detalhes as 10 pragas e a luta pela libertação do povo de Israel, a pergunta que fica é: o que essa história pode nos ensinar hoje? Assim como Faraó, com seu orgulho e teimosia inflados, resistiu ao chamado de Deus, muitas vezes resistimos às mudanças que Ele quer realizar em nossas vidas. Quantas vezes endurecemos o coração diante de algo que claramente precisamos mudar? As pragas, em sua essência, foram um convite para a transformação, para libertar o que estava preso. O que Deus está tentando libertar em você hoje? Talvez seja o momento de parar de lutar contra os sinais e abrir espaço para que Ele atue em sua vida. Não espere chegar à 10ª praga para entender isso. Comece agora. Reflita, mude suas atitudes. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Vamos juntos continuar essa jornada de aprendizado e transformação, porque essa história de Moisés é apenas o começo. Deus ainda tem muito mais para nos ensinar.